Janelas. Janelas que nos abriam para outra mente. Contos. Por vezes não são contos, são grandes reflexões. São trabalhos aprofundados de vivências atuais que nos desiludem cada vez mais. E nessas janelas nós vemos a podridão da sociedade em que temos e em que estamos. São janelas que falam por si, com contos à mistura. Há um conto que vais debater, nunca na vida pode ser. São realidades, são factos. São flechas que nos perfuram a pele, ainda hoje. Que pena. Que lágrima sentida cai dentro de mim, quando vejo que há tanta lacuna à minha volta e vive-se assim, sorrindo, como pode ser. Gostava de abrir a janela, pôr uma colcha rendada e sorrir nela, mas não consigo. Porque cá dentro há um degredo, um fechamento de uma sociedade, de uma imposição, de um medo de não sei quê, porque me fazem assim. Ser eu, de janela fechada, lendo um conto na minha solidão. Muito bem, muito bem. Olá, sejam bem-vindos ao Janelas de Conto, aqui no palco do ser e do ser-se em sociedade. Hoje iniciámos esse programa com essas deliciosas palavras da Marta, deliciosas mesmo. Quero mesmo fazer referência aí para casa, que a Marta não sabia sobre o que é que ia falar, nem sequer sabia que ia ter essa oportunidade de abrir os Janelas de Conto e que isso é realmente improviso. E por isso é mesmo de enaltecer essa capacidade brilhante que a Marta tem, de ser colocada com este desafio e cumpri-lo com esta perfeição. Nós aqui, Janelas de Conto, sentimos-nos honrados por brilharmos nas palavras bonitas e poéticas da Marta e que enaltecem aqui o nosso trabalho, o nosso papel enquanto Janelas de Conto, a nossa missão de vos ajudar aí em casa a refletir connosco sobre assuntos do cotidiano, sobre momentos e vivências de cada um de nós no nosso dia-a-dia. Por isso, bem-vindos. Antes de avançarmos, vou passar aqui a palavra a cada um deles para vos cumprimentar aí em casa. Luís. Tínhamos falado há pouco e olá e para casa. Realmente a capacidade de improviso da Marta é fora do normal. Já venho admirando essa capacidade. Já de todas as vezes que vejo a Marta a recitar, que ela sabe o tema, escolhe o tema que quer recitar, não escreve, chega e debita e sai coisas lindíssimas. Eu lembro há uns anos atrás, se não me engano foi em 2019, na Central. Sim. Em que recitaste um sobre a mãe. Toma que ficou a chorar. Exatamente. E veio-me dar um abraço. Exatamente. E ainda hoje fala nisso. Exatamente. E essa capacidade engraçado, de eu acho que foi a fantástica. única vez na minha vida de poeta, ou poetisa, que isto agora dá uma barafernada também que eu não entendo muito bem, e nem quero entender, que eu recitei sobre a mãe. Talvez senti que tinha ali mães que precisavam isso. E esta senhora que está aqui pôs a esplanada da Central A chorar. Levantou-se tudo. Eu levantei uma esplanada inteira. E depois os meus colegas baixaram a cabeça com a Regina, tem essa sorte. Eu até me senti um bocadinho mal. Tu de braços cruzados, amoado. Não. Mas foi Não, mas é. Não eram amoados, mas é uma capacidade. Chega aqui esta pequena e... Há uma coisa, Marta, furacão. há uma coisa que chega até nós a palavra, mas acima de tudo chega até nós a emoção. E se a pessoa carrega emoção, se cada palavra carrega emoção e sentimento, vai ecoar em cada um de nós. Eu vou ser sincera, aconteceu uma coisa, eu vou ser muito breve. Há poucos dias, eu não sei, tocou-me aqui dentro, senti aqui uma necessidade, como se fosse alguém a dizer Marta faz um poema sobre o imigrante. Nunca imigrei. Esse poema atingiu até um recorde muito bom para mim, já está quase nas 17 mil visualizações. Disse eu agora não vem para casa. Foi uma pessoa inscrita num comentário e outra pessoalmente. Como é que uma pessoa que nunca imigrou conseguiu descrever tanto bem o que é a dor do imigrante, em tão poucas palavras? Tiro-lhe o chapéu sem ti. E eu nunca imigrei. Mas aquilo estava aqui dentro e via a pombinha do seu Espírito Santo num quadrozinho feito em azulejos pintado à mão
E disse o imigrante, colocar precisa na pele disto. do outro é muito importante, principalmente para quem escreve, para quem recita. Muitas vezes o Fernando Pessoa dizia: um poeta é um fingidor, finge tão completamente. Fingir dor, a dor que deveras sente. Exatamente. E a verdade é que muitas vezes nós escrevemos, pomos sempre parte de nós naquilo que escrevemos, mas nunca sabemos em quem é que vamos tocar, e há pessoas que sentem a 100% e estão a viver mesmo aquele assunto em que nós escrevemos e conseguem vivenciar e sentir e chorar. E às vezes é preciso. Tal e qual, e como disse está preso e as lágrimas não saem. Às vezes é preciso ouvir uma palavra de conforto de alguém desconhecido. Às vezes mesmo pensar, é tão bom eu não me sentir sozinho, é tão bom eu saber que há pessoas que conseguem ir ao encontro da minha dor, ao encontro da minha emoção, ir ao encontro daquilo que eu estou a sentir. Eu já li um poema várias vezes, e das várias vezes que o li, a partir de um certo momento é que eu consegui mesmo sentir a 100%, porque eu estava a passar por uma situação em que o poema descrevia. E a partir daquele momento eu comecei a ver o poema com outros olhos. Comecei a sentir o poema de outra forma e comecei a olhar para o poema e disse: ok, este poema a partir de agora já não é dele, é meu. Exatamente. E tu, agora, era da mesma maneira que quando se fosses ler este poema, quando não o sentias, ias ler de uma forma, senti-lo-se de forma completamente distinta. É por isso que dizem muitas vezes em quem canta, não é? Porque declamar poesia é como cantar uma música. Em quem canta, exatamente. Muitas vezes as pessoas podem até estar completamente afinadas e depois não chegar ao público, e o público não se interessar. Porquê? Porque não chegou a emoção. E isso acontece muitas vezes porquê? Porque tu tentas ler a emoção que está escrita. Aquela emoção não é tua. Não é tua. Eu na altura que tinha o programa de rádio, eu fazia o seguinte: eu pegava num poema, eu desconstruía-o, eu mudava vírgulas, mudava pontos, mudava o sentimento, transformava aquele sentimento que estava ali e dizia: ok, eu não paro de sentir aqui, eu paro de sentir aqui. Portanto, eu mudava a forma de ler o poema sem tirar nada do poema, mas transformava, ajustando-o à tua realidade. E sempre foi assim a minha paixão por recitar poesia. Sempre foi dessa forma, foi pegar, desconstruir, visualizá-la. E se tu reparares, eu conheço muita gente do continente que emigrou para a França. Isto é uma coisa engraçada. Na França, os que emigraram para lá, como emigraram muitos para a Suíça, eles não levaram raízes de continente. Nós, como somos ilhéus e muito agregados, a gente levou para o Brasil, levou para vários países, América, Canadá, etc. Todas as nossas raízes. E ainda é engraçado, a gente aqui evoluiu. E já faz coisas um bocado diferentes do tradicional, mas eles lá não. Mas se tu fores ver comunidades continentais, tu não consegues ver nada da cultura deles, porque eles não criaram nada da cultura deles. É mesmo o encantamento de sermos ilhéus, e é mesmo, acho muito bonita essa descrição poética de levarmos do nosso sangue ser basalto, não é? Este sangue ir connosco, esse basalto ir connosco para qualquer calado. Comunidades portuguesas em França, tu não vês nunca, a nascer num clube ou uma coisa assim, de resto tu não vês na rua mostrar nada que seja português. Tudo, Madeira e Açores, leva de pessoas para outros países, recria, mas recria ao pormenor. Ou antigamente, já não é sequer que mais a gente agora faz completamente diferente. É isso. É uma forma de combater a saudade. Exatamente, mas também de mostrar as nossas raízes. Raízes. Eu acho isso uma coisa fantástica. É muito bonito mesmo. Bem, vamos avançar então aqui com o nosso primeiro conto. Mais uma vez, Marta, muito obrigada pelas palavras. Sempre às ordens. Disponha. Ele chegava e abraçava-a forte. Ficava por um pouco e ia embora. Nela permanecia o seu cheiro e a tristeza daquilo que estava a perder. Perdia-o porque começou a perder-se de si. Dissolveu-se nele e o pouco tardava a tornar-se o suficiente. O pouco que ele dava de si era o bastante para ela permanecer amarrada a ele, mas parco para a fazer feliz. Vivia, assim, numa felicidade adiada e prometida, numa esperança de o viver que lhe roubava a vida. Tinha tantas perguntas e respostas por acolher. Não conseguia perceber porque não as fazia. Na sua presença, dissolvia-se nele.
no silêncio, conspirando para que aquele abraço fosse para sempre. E assim, dia após dia, dele ficava apenas o cheiro. Ela dissolvia-se nele e o cheiro dissolvia-se no passar do tempo. Muito bem. Luís. Eu vou dar aqui um salto ao terceiro parágrafo, Sim. que eu acho que é o que resume aqui parte do conto. Quando se fala aqui na sua presença, dissolvia-se nele no silêncio, conspirando para que aquele abraço fosse para sempre. Aqui está a resposta para as tantas perguntas que ela e respostas por acolher. Não conseguia perceber porque não as fazia. Não as fazia com medo de perder. Não sabendo ela que perdia mais por não as fazer. Porque o que ela fala aqui, ela contentava-se com o mínimo ou tinha medo de ou impor-se ou dizer não, eu quero mais do que isto, eu preciso mais do que isto, e ficaria sozinha, ficaria sem nada. Então contentava-se com o mínimo, com medo de perder. E então eu acho que este terceiro parágrafo acaba por fazer o resumo do que está aqui escrito, que é, muitas vezes as pessoas não sabem ser sozinhas, as pessoas não sabem viver sozinhas, as pessoas não sabem estar consigo próprias. E se a gente for agora, se for ver, não sei, estatísticas globais, mas se a gente for falar entre homens e mulheres, no geral, mais depressa os homens não sabem estar sozinhos do que as mulheres. As mulheres conseguem muito bem. Eu acho que rodeio de muita mulher e já não penso bem assim. Eu penso que as mulheres conseguem ser mais e contra não está a ser muito como homem, assim, mas eu acho que as mulheres conseguem se tornar e ser muito mais resolvidas mais depressa do que os homens. Sim, até de falecimento. Se ficas viúvo, ficas muito pior que uma mulher quando fica viúva. E nesse aspecto, os homens não conseguem. Não é só perdas, ficam assim sozinhos. À deriva. Acabam, precisam sempre ter uma bengala, precisam ter sempre aquele apoio. É ótimo ter alguém ao lado, mas é ótimo sermos dois. Sermos pelinos. E estarmos os dois a construir algo, a construir uma relação. Não é contentar-se com o mínimo com medo de perder. Isso é. Sim, estar com alguém não é o mínimo. Quando alguém está comigo, eu espero dar o máximo, espero receber também esse máximo. Portanto, sim. Nunca esperar o mínimo. Aliás, porque isso é a ausência de amor próprio também. Sim, é por completo. E queria só pegar numa coisa muito interessante que tu disseste, que é, por vezes, nós temos dificuldade em transformar solidão em solitude, não é? A solidão é aquele sentimento de tristeza, de mágoa, de ressentimento por estarmos sozinhos. É uma ineficiência de conseguirmos lidar com o nosso dia-a-dia sem termos alguém ao nosso lado que nos acompanhe na nossa jornada. Enquanto que solitude é o deslumbramento, é a consciência plena de se viver sozinho com felicidade, de saber que se é suficiente sozinho e de fazer essa aprendizagem de estarmos confortáveis na nossa pele, confortáveis em ir jantarmos e almoçarmos sozinhos, ir ao cinema sozinhos, irmos viajar sozinhos. Solitude é isso. E isso não implica que eu me torne uma pessoa antissocial e que não tenha vontade e a motivação de estar inserida em grupos e de estar na presença de outras pessoas. Mas é muito importante, com o nosso amadurecimento de vida, com o nosso autoconhecimento, também termos essa capacidade de transformar solidão em solitude. Uma pessoa tem que se construir, a pessoa tem que saber o seu valor e muitas vezes nós não sabemos e aparece alguém na nossa vida que dá aquele choque, aquela banana, diz, não, pá, tu tens, faz. E dá-te aquele toque para tu realmente até ter razão e vou fazer. E começas a dar mais valor a ti e a pessoa que está ao teu lado acaba por te dar mais valor também, acaba por ter mais admiração também. E não fica só um pouco. E é muito interessante porque na forma como nós comunicamos com o outro, sobre nós próprios e sobre o outro, a forma como nós comunicamos, os limites que estabelecemos, as exigências que demandamos nas nossas relações com os outros, ditam a forma como eu vou permitir que o outro me trate. E por isso não me devo contentar com pouco. Não. Porque
para começar, quando dentro de um relacionamento é muito importante que eu já esteja completo. Eu não preciso de alguém para me completar, Não. para me complementar, para colaborar comigo, tudo bem, para me completar, não. Eu tenho que entrar completo numa relação para poder fazer as exigências, colocar os limites necessários àquilo que é uma relação a dois. Isso não significa que não haja cedências, isso não significa que não haja flexibilidade. Isto significa que eu tenho um amor próprio suficiente para não me contentar com pouco. E nunca esquecer que a construção é diária. Sim. Não é Sim. construir e depois, ok, já está. Não, nunca pode ser. Não. E porque isto nunca funciona assim. Não. É uma construção diária. E isto é muito bonito o que estás a E tu dizer. podes andar anos com uma pessoa e ainda não construíste o suficiente, nem percebeste o suficiente. É isso dela. mesmo, Exato, Marta. Porque é assim, muitas vezes a boca e os Perguntas, olhos, fazer perguntas. a boca e os olhos dizem-te uma coisa, mas a mente está noutra. Exato. E muitas O vezes. ser humano, e vou ofender algumas pessoas, peço imensa desculpa, principalmente até em relações, é falso. Cada vez mais o ser humano está a ser falso, até consigo próprio. E tu tens razão. Pode ser muito bom sexo, pode ser muito bom jantar romântico, pode ser muito bom eu pedir-te para tu me ajudares a arranjar a cozinha para restar mais tempo para nós, e é bom. Mas o essencial de uma relação é conversação. Nunca podes ter um homem e um amante se não tens um grande amigo. E eu vejo cada vez mais, e isto é porque eu lido com muitas pessoas, felizmente, que as pessoas não estão quer à solidão e preferem viver. Tu dizes que o pouco e digo com nada. Não é? Tu dizes que o pouco e digo com nada. Porque migalhas é pão. Mas não é nesta situação. Aqui nem sequer é pão, aqui são carolos. Porque a pessoa tem tanto medo de se ver em quatro paredes. Eu estou sozinha há muito tempo. Eu reaprendi-me a amar. Tiraram a minha autoestima. Partiram. Porque eu exigi dessa pessoa que ela não me queria dar. Porque eu mostrei aquilo que ela não queria que eu fosse. Ela queria um protótipo. Só para aquele bocadinho. Ou que eu fosse assim, tipo, aquela lata de cerveja que agora pôs aqui, amanhã na pressa está ali. Ou aquele copo que se muda de um lado para o outro. Não, sou eu. E ele é ele. Tem que haver uma aproximação dos dois lados, mas a minha essência dele não pode ser Marta, perdida. isso é tão bonito que tu estás a partilhar. Eu vou fazer uma pergunta e também só respondes se te sentires confortável. Mas que eu acho que lá para casa pode ser bastante importante porque estás a abrir aqui uma gaveta muito sensível da tua vida. Em alguma altura neste relacionamento que estás a descrever, houve alguma altura em que tu cedeste e deixaste-te levar pelas exigências ou para expectativas, até conseguiste dizer, não, esta sou eu, é assim que as coisas... Houve na esperança, mas houve, quando tomei essa decisão de haver, não foi medo, ai medo, que medo. Havia também um pouco de receio, ok? Porque envolvia outros parâmetros. Sim. Mas foi na esperança da mudança. Mas eu percebi que não havia mudança. E nisto eu sou muito radical. Nas relações eu sou muito radical e tenho pena de ser assim. Costuma-se a dizer, à primeira, à segunda, dá a segunda... Não. A primeira vem toda numa sequência falhatória, só então mesmo uma coisa drástica para mudar assim. Nunca comigo à terceira. Pode haver uma segunda, se houver. E vi que a primeira estava a ser totalmente oposto. Também falhei um bocadinho. Eu falhei no princípio. E aí está. Abri-me, mas não fui frontal. Eu sou isto. Tenho esta maneira de ser. Sou extremamente social. Sou uma pessoa adaptável a qualquer ambiente que esteja. Sou uma pessoa que não posso ver enclausurada. Não sou um protótipo de ninguém. Eu devia ter tido essa abordagem. Não tive. Disseram a essa pessoa que eu era assim. E essa pessoa disse entre dentes. Foi aí é que eu devia ter feito o clique. Mas isto vai ser. Isto vai mudar. Isto vai ser da noite para o dia. Sou eu que eu vou do mar, não é? E quando eu vi da noite para o dia, eu disse: não há mais noite, não há mais dia. Ser feliz que eu vou ser feliz. Eu não desejo mal algum, pelo contrário. Claro. Ser feliz que eu vou ser feliz. Mas, aí está. Tive já 2 relacionamentos passados em que havia uma conversação extrema. Não deu.
talvez não foi por falta de amor dos dois. Queríamos tomar destinos diferentes, eu preferi ficar aqui, tinha coisas que me prendiam aqui, não me arrependi. Se a pessoa pôs-me outros caminhos, somos hoje grandes amigos. E com um grande respeito Um pelo outro. Eu hoje tenho um grande amigo meu, tivemos assim 2 anos de uma envolvência bonita e hoje eu sou amiguíssima dessa pessoa. Essa pessoa é muito minha amiga e somos confidentes um do outro. Pronto, e tomamos destinos completamente diferentes, mas são felizes. Mas depois, não fiquei na fossa a martirizar-me porque estou sozinha, porque não tenho o pai, porque não tenho o avô, porque não tenho a avó, porque só tenho a mãe, porque não tenho irmãos. Não, porque ele foi-se embora. Não. Tudo o que nós atraímos de negativo. Olha, outro dia, isto foi uma coisa que me... Isto já me fez uma pessoa fazer uma pergunta bem interessante. Eu ouvi um vídeo em que dizia assim: todas as vezes que te agradecerem algo que tu faças, ou laboral, ou por conversação, ou por gestual, qualquer coisa que tu, ser humano, homem, humanidade, faças, nunca lhe digas de nada. O de nada é nada. E o que tu fizeste para ele foi muito. Estás a dar energias negativas a ele e estás a recebê-las para ti. Nunca tinha visto assim. Diz à pessoa tudo. Às ordens, foi um prazer. Obrigada. É uma obrigação, não foste obrigada. Não? Gratifico-me por isso. Ele dizia uma frase muito pequenina que eu gostei muito. Quando possível e se possível, estarei ao dispor. Há dias, uma senhora agradeceu muito um favor que eu fiz e eu disse: olha, estarei sempre aqui, sempre que possível, ao seu dispor. Mas não foi de nada, não, foi de coração. E ela achou isso brutal. Numa relação nunca é de nada. E o que tu retratas, e retratas muito bem no conto, é que ela vive de um nada à espera de um muito. Porque ela tem tanto medo no seu casulo, na sua atmosfera, tipo carapaça tartaruga, que se enfia lá dentro, que ela acha que se abrir a janela para fora e se abrir a porta e se enfrentar sem aquele nada, ainda vai ser menos nada. O que é um erro. O que eu sinto neste conto, por causa quando escrevi o último parágrafo, e o cheiro também vai desaparecer, ou seja, ela está-se a agarrar a pequenas coisas para suportar uma relação. E essa relação vai acabar por definir, ela vai acabar por terminar. Ou não termina e ela defina. Ou ela define, ou a relação em si e fica ali naquele casulo. E a verdade é que nós não devemos mesmo nos contentar com pouco ou com nada, não é? E nós não podemos também. E uma coisa que tu falas às vezes muito e reveres nos teus contos e que eu aprecio, porque eu lido com pessoas que têm esse problema, e isso é um problema quando as pessoas querem, porque estão tão debilitadas interiormente, que tu sejas o que elas pensam. Exatamente. E querem que tu adivinhes. Como é que é possível eu olhar para ti, e adivinhar o que é que tu queres? É preciso discutir o óbvio. É preciso até falar sobre o óbvio. Os teus amigos, tu não podes pedir que os teus amigos, os teus familiares, sejam o protótipo daquilo que tu durante o dia pôs-te a imaginar sobre aquela pessoa. Eu ia falar nisto, que é a parte do overthinking. Exatamente. Nós vivemos na nossa cabeça, nós não falamos, nós assumimos as coisas de uma certa forma, e depois do outro lado temos feedback. Mas tu não falas, porque tu assumes. Assumes. E quanto mais falares, mais depressa e melhor conseguirás fazer a construção de algo, tanto a nível pessoal como uma construção a dois. Aliás, nunca consegues uma construção a dois sem nunca teres a tua construção pessoal. Exatamente, bem resolvida. Porque ainda tens a bagagem, o desenvolvimento pessoal suficiente para colocar as questões. Exatamente. E vou-vos dar um exemplo. Imaginemos um casal. Ele chega à casa e deixa sempre os sapatos no meio do corredor. E o armário de sapatos é só abrir a porta, colocar os sapatos e deixa os sapatos fora do armário, ali mais ao pé do corredor. Ela chega à casa, vê aqueles sapatos ali e fica super irritada. Ok? Pega nos sapatos, tira para dentro do armário e fecha a porta do armário. Ok? E faz isso todos os dias.
Até o dia que explode e diz, porquê é que tu me deixas esses sapatos sempre aqui no meio do chão? Porque eu chego aqui e tropeço, porquê é que não, é só abrir a porta e meter esses sapatos, porquê é que tu não fazes isso? Ok? Em vez de, quando isso acontece, e é claro que essa situação agressiva vai colocar no outro numa posição também de agressividade, em vez de, olha meu amor, para mim era muito importante que colocasse os sapatos dentro do armário, porque assim chego a casa e vejo isso tudo mais limpo e dá-me até mais... Mas, desculpa, diz-me. no seguimento do que tu estás a dizer, eu vi, já não me recordo quando, não foi há pouco tempo, mas sei que é exatamente uma situação dessas. Vamos falar que é dos sapatos, a pessoa, e quando a pessoa se começa a irritar, lembra-se do que o companheiro ou a companheira também faz, ou também que a própria também falha e a companheira também ou arruma ou lava o prato que fica. Um exemplo perfeito, aquela faca da Santos que fica no lava-louça que não sabe se é para mais uma, se não é. Pronto. E que o companheiro arruma sem nunca contestar. E a pessoa quer que. Ok. Então também não contesta. Ou seja, aquela pessoa também sabe que eu falho e não me diz nada e faz isso por mim. Não me custa também a mim, também há essa compreensão. Mas sabes uma coisa, Luís? Às vezes a outra pessoa nem sabe que está a falhar. Exato. Porque se ele diga assim, meu amor, primeiro é muito importante que guardasses os sapatos no armário. Olha, não sabia que isso era tão importante para ti, não custa nada, é só abrir a porta e meter ali dentro. Olha, ainda bem que falaste comigo sobre isso. E está-se aqui a não perpetuar uma situação que deixa emocionalmente as pessoas desgastadas. Porque basta... Há coisas que para mim é óbvio que ele tem que guardar, mas o óbvio tem que ser discutido, porque é óbvio para mim, pode não ser para outra pessoa. Percebo perfeitamente. Mas às vezes nós explodimos e dizemos coisas e depois ouvimos do outro lado. Mas também acontece exatamente. Porque muitas vezes nós próprios julgamos o outro sem nunca nos avaliarmos. Isso mesmo. É necessário termos esse julgamento próprio, essa avaliação daquilo que fazemos, das nossas ações, antes de sequer abrir a boca para julgar o próximo. Sem dúvida. E por isso, deste lugar de não julgamento, é que a gente consegue fazer uma pergunta e não uma acusação. Porque aquilo que acabamos de dizer acaba por se complementar, por ir um pouco ao encontro. Exatamente. São duas formas de analisar e de ver a mesma situação. Mas começava-te a dizer, mete-me impressão quando as pessoas querem um protótipo. Não, e chega a dizer várias amizades minhas, e principalmente uma ou duas mais acentuadamente, não podes pedir que a outra pessoa seja aquilo que tu idealizas que ela seja. Que o ser humano te dê a tudo aquilo que estás habituada no teu dia a dia, a sentir depressa, a arranjar logo o estacionamento, e às compras e ter prioridade no caixa por motivos que não interessa. Mas as pessoas não são assim. Nos relacionamentos, a gente tem que perceber, e tu falas, ele falou muito bem do terceiro parágrafo, e eu gostei muito do primeiro, porque tu dizes assim, ele chega, dá-me um abraço apressado. Ele nem sequer fala, ele nem sequer diz bom dia, boa tarde, ele dá um abraço e chega. E tu não vais querer que ele seja aquilo que tu idealizas, mas vais perceber porque é que ele não é nada, ou porque é que é assim. Não, eu acho que as pessoas não devem ter medo do perder. Se a pessoa já meter na cabeça que vai perder, perde mesmo. A minha mãe, isto é um exemplo rápido, não jogo no jogo, que nunca me sai nada. E ainda vou gastar dinheiro. E uma vez eu disse, olha, compra o gasto pelo Natal, são 5 euros no ano inteiro, tu nunca jogas. E ela chegou ao pé de mim com 100 euros. No outro ano a seguir chegou com 200. Também só joga 2 vezes no ano. Mas já na sua mente era um nunca. Eu nunca faço uma coisa, a pensar no nunca. Pode até correr muito mal, o nunca mas o amanhã vai correr melhor. É. E nas relações, para já outro dia vi uma coisa interessante, e vi uma fotografia, foi num grupo, eu não sei se foi num grupo do Brasil e imigrantes portugueses. A fotografia estava linda. Uma fotografia com os miúdos na mesa, o pão à moda antiga, assim partido, a gente chama o pão esbrocado, umas canecas de barro, a fotografia estava linda, e via-se a expressão das bocas. E numa mesa atual,
via-se 6 pessoas, 6 telemóveis. Como é que, se isso existe, e são desde pequenos, calados, e para nos chatear, para nos trovar, como é que eles vão mais tarde falar numa relação? Como é que eles vão mais tarde, quando verem outra pessoa, saber o que é conversação a dois? Eles conversam com um quadrado. Essa fotografia fez-me cair as lágrimas, porque eu vivenciei isto. Eu vivenciei o pão esbrugado, partido assim mesmo com a mão, a caneca que era do meu avô e da minha avó, grandes, de barro, e nunca, não estou a dizer que façam isso hoje em dia, nem sequer por lá perto, mas nunca se saía da mesa sem agradecer o dia. E depois, eu vinha brincar ou fazer qualquer coisa, os meus avós ficavam a falar. A prática da gratidão é muito importante para... aliás, é muito importante mesmo para incrementar a nossa felicidade, o nosso bem-estar, a praticar a gratidão. Eles podiam até falar um do outro naquele tempo, mas falavam das colheitas, falavam disto, falavam. Hoje não. De seres humanos é falar com seres humanos. Eu já disse uma vez aqui, estava numa esplanada em que 2 amigos estavam a trocar mensagens, telemóvel, e a rirem-se, e a gente o que era bonecos. As relações está igual. Antes de terminarmos, e esse primeiro conto em relação a esta situação, quero-vos só deixar aqui uma reflexão final que já partilhei aqui algumas vezes, mas que tem a ver realmente com a importância da comunicação. Aqui a protagonista da história poderia muito bem chegar ao seu companheiro e dizer qualquer coisa como: tu és muito frio, tu não me dás o amor que eu mereço, tu és insensível, imaginemos, qualquer coisa do tu. E quando alguém responde assim, é natural, como o Luís falou, que eu vou-te apontar também, e tu és aquilo e aquele outro. Então não é isso que nós queremos fazer nas relações, qualquer que seja, românticas, profissionais, familiares, pessoais, de amizade. Nós não queremos utilizar esse tipo de comunicação. Um exemplo seria, por exemplo, amor. Quando tu chegas a casa e não me cumprimentas com um beijo nos lábios ou não me dás um abraço apertado, eu sinto-me invisível, eu sinto que não sou amada. E é muito melhor expressar como é que eu me sinto perante uma determinada ação da pessoa. Não é a pessoa que é o seu comportamento, a sua ação é que provoca em mim algum tipo de emoção. Falemos assim uns com os outros, falemos sobre aquilo que nós sentimos. E quando falamos sobre o outro, falamos sobre os seus comportamentos, as suas ações e não sobre a pessoa. Até já. Leve a sua empresa mais longe e faça chegar a sua mensagem ao público do canal Azores TV. Agora em Cabo TV Nacional. Tenho um poema ancorado em mim. Trago nos meus trajeitos a doçura da palavra que não é expressa verbalmente e que o olhar, por mais transparente que seja, recusa a partilhar. Em cada sílaba, em cada gesto contido, habita um mar de inquietude onde as ondas levam e trazem fragmentos de mim que não ouso revelar. Nestes fragmentos dispersos, guardo os versos com que me fiz, os versos que construíram este ser, por entre a calmaria e a revolução de palavras que ficaram por dizer. E no âmago desse silêncio surge a força de existir, onde o poema ancorado em mim é tanto abrigo quanto tempestade. Muito bonito, Luís. Muito bonito. Fantástico. Muito bonito mesmo. Falávamos há pouco mesmo sobre isso, que é há aqui uma dualidade e há aqui uma construção da identidade da pessoa. Claro, eu para escrever isso, parte de mim está aqui. Claro que sim. E há muita gente que muitas vezes não faz essa introspeção e essa autoanálise e que ao fazer isso, se calhar também vai ver que tenha o problema de expressão. Não era o Escolano que tinha um tema assim, um problema de expressão. Era. Mas tu tens uma capacidade Só incrível. para dizer que te amo. Tu tens uma capacidade de escrita e ao mesmo tempo tens uma capacidade incrível da leitura daquilo que tu escreves. Tu dás ênfase à tua própria escrita, o que não é fácil. Mas é engraçado porque... Eu tenho uma voz que se adequa o fato e é isso mesmo, Marta, essa emoção que tu imprimes aí, a gente consegue sentir a dor deste poema. É porque não é só as tuas palavras, é a tua forma de expressar. Este poema não está terminado. Lá está, a construção da identidade. Nós estamos constantemente a construir. Sim, Portanto, eu posso chegar aqui e dizer, ok, não escrevo mais,
e está acabado. Mas para mim ainda não está. Podes escrever Porque vários atos. já tenho até mais 2 ou 3 parágrafos escritos no telemóvel, nas notas, que eu, às vezes estou sentado, estaciono, estou sentado no carro antes de chegar a casa, fumar um cigarro e de repente vem-me uma palavra, atrás daquela palavra vem uma frase. Pensativo cigarro. E atrás daquela palavra vem outra, depois transforma-se numa frase, e depois essa frase transforma-se em uma segunda frase. E quando dão para mim já escrevi 3 parágrafos. Mas engraçado, tu tens uma forma de pôr cá para fora os teus próprios sentimentos e esse poema nunca vai te acabar. Peço desculpa de dizer isto. Não vai. Para já que tu és uma pessoa um bocadinho constante e tu vais criando sempre coisas muito interessantes. Tu és como uma onda de mar que bate nas rochas. Há uma coisa bate sempre de maneira diferente, embora bata. Há uma coisa que eu nunca vai te acabar. Enquanto amante de escrita, nunca sou capaz de escrever diariamente só por escrever. Tens que sentir. Eu tenho que sentir aquilo que estou a escrever. Tenho que, aquela palavra ou aquela frase ou aquela imagem que eu vejo na rua, tem que me dar um toque, tem que fazer aquele clique e dizer, ok, eu vou escrever. Mas sabes, é tão interessante, Luís, da maneira que tu estás a partilhar a tua forma de escrever, é o teu rasgo de autodescoberta. Sempre foi. É o teu rasgo de autodescoberta. Tu escreves nos momentos em que descobres mais alguma coisa sobre ti, em que alguma emoção brota em ti, quer seja de alguma coisa que tu viste, ou que tu ouviste, ou que tu sentiste em determinado contexto ou com determinada pessoa. E é tão bonito perceber que as pessoas têm viagens diferentes ao interior de si, formas, transportes, digamos assim, veículos diferentes de chegar ao interior de si. O Luís partilha, e aqui conseguimos perceber de forma clara para essa partilha, que é através da escrita. Outras pessoas será através de outras coisas. Aliás, a tal continuidade que eu falei, até pode ser a introdução deste poema, porque começa a falar da forma como eu fui apresentado à poesia desde novo. E a forma, o porquê de ter começado a escrever. Palavras que brotam, mas que ainda não saíam, tinham a timidez de sair, exatamente, não é? Exatamente. Muito Portanto, bonito. Eu depois hei de mostrar a continuidade, não trouxe, mas tenho ali a continuidade desse poema. Nunca vai haver final nesse poema. Há poemas que tu vais ter final nesse. E eu convido mesmo as pessoas que assistirem, que estão a assistir e que ouçam, ponham para trás, ouçam o poema 2 ou 3 vezes e tentem fazer uma análise. Tentem fazer uma análise. Sim, ele tem muito pronto, ele tem muita profundidade. Tem muita profundidade. Porque eu já passei por várias fases de escrita. Às vezes pegava em 2 temas completamente distintos e tentava encontrar ali um ponto em comum e trabalhava nesse ponto. Agora, estou mais numa escrita de análise. De autorreflexão. De autorreflexão. Em relação ao mesmo uma reflexão pessoal, ou como a gente já também falou há pouco, a nível de relação com os outros, quer seja uma relação de amizade, quer seja uma relação amorosa, quer seja uma relação profissional, tanto faz. A nossa relação enquanto humanos e tentar ir por aí, escrever sobre. Eu tenho um poema que eu depois já te mandar, não sei se já te mandei, que fala de uma mesa posta à espera da outra pessoa que chegue. Que entretanto a pessoa já tinha chegado, já não estava a chegar, e a mesa estava lá, estava o copo, estava o prato, estava tudo. Uma refeição caseira acabada de fazer, estava tudo lá. Estava tudo lá à espera. Exato, faz-me lembrar. Há um escritor, e penso que ele é brasileiro, ele é brasileiro. E ele escreve uma coisa, ele é ali sertanejo, daqueles laços. Ele escreve uma coisa muito engraçada. Tem sempre a mesa posta, a toalha alinhada, o pão não endurece, a bebida não esfria, porque mesmo sozinho Deus pode vir comer comigo. Que bonito. Muito bonito. E ele, este homem, conheci-o assim, por causa da poesia. E ele tem coisas que a razão desconhece, mas se perceberem, quando estão a falar com ele fala muito com a sua boca, é muito expressivo, é muito honesto, mas se olhares para os olhos dele, ele fala mais 1000 palavras em cima daquilo que ele está a dizer. E é uma coisa muito interessante. Ele tem umas janelas oculares incríveis. A gente quando escreve, é muito natural que a gente escreva muito sobre nós, não é? É normal. Sobre nós, ou sobre o que a nossa percepção sobre as vivências, mesmo que a gente escreva sobre outra pessoa, é um bocadinho a nossa percepção sobre a vivência daquela pessoa num determinado contexto. Há sempre nós. Exato.
E por isso, quando nós partilhamos, quer sejam nossos poemas, quer sejam os nossos contos, quer sejam os nossos improvisos, vem sempre de nós, vem sempre das nossas experiências de vida. E por isso é sempre uma forma de nos colocarmos nus, não é? Cruz, à frente das outras pessoas. Por isso é que nós falávamos em off há pouco, e eu dizia que muitas vezes eu tenho dificuldade em algum sarau poético, chegar lá e... Eu acho que não tens falar dos meus... Isso eu acho que não tens desnudar-nos, não é? Exatamente. As poucas vezes é mais fácil, é mais fácil se calhar chegar à frente e tirar a roupa de espiá-la. Olha quem acredita. A alma é muito olha quem acredita que eu viciei há muitos anos uma experiência com os amigos que é mais fácil. Mas escuta, e eu aprendi comigo próprio. Eu enervo-me imenso antes de começar, seja lá o que for. E tu sabes que é verdade. Chego ao palco. Chego onde for. Quanto mais gente, melhor. Aquele momento tem o cantor, as primeiras duas músicas treino. E ainda treino. A partir do momento que perdes estes nervos antes... Vou ganhá-los depois. Não. É muito bom. Os nervos, Mas no palco não tem nada. Os nervos é sentir a responsabilidade. Eu já ouvi atuar em vários sítios. Ele está a dizer uma coisa que eu não posso nunca concordar com ele. Não posso. Eu gosto de desconstruir a dar voz aos Tu nem sabes como tu tens um dom em ti de ler, de expressar aquilo que tu escreves. Que se tu te olhasses ao espelho, pelo menos uma vez por semana, a ler algo teu. Todos os dias, não é que seja para pentear a barba. Não, a ler algo teu, tu ias dizer assim, bem, ela está certa e eu vou para a frente. Luís, que fosse muito, é o que eu sinto, mas não significa que seja a tua verdade ou a realidade. Sim. É o que eu sinto. O que eu sinto do pouco que a gente foi partilhando aqui em off e agora em on, é que tu refugias-te na verdade que tu criaste ou na justificação que tu criaste, que é eu gosto de ler as palavras dos outros, como para te poder proteger da ausência de seguir o teu coração, que é coragem. É interessante que a palavra coragem é seguir o coração, que é seguir o coração de ler as tuas palavras. Se vão ser escrutinadas, mas são as tuas palavras. Mas é como estava a falar há pouco, é muito mais fácil, mais fácil ler os poemas dos outros, exatamente devido à exposição. Exatamente. Essa exposição. Porque assim, se eu escrever um poema sobre um assunto qualquer em que eu não me meta nada de mim, é muito fácil chegar ali e ler. Isso é muito interessante. É muito fácil. A partir do momento que tu dispões, qualquer que seja a situação, mas a partir do momento que tu dispões de uma forma mais íntima, não é o que é que as pessoas vão dizer de ti, daquilo que tu... é o ato de abrir. Luís, eu vou só dizer, por exemplo, este conto que tu partilhaste agora toca pontos de vulnerabilidade. Sim. E tiro-te mesmo aqui, sinto mesmo muito grata por ter tido a oportunidade de ouvir essas palavras, porque é muito difícil as pessoas irem a esse lugar de vulnerabilidade e partilharem as suas vulnerabilidades, partilharem esses dilemas emocionais, partilharem... Eu tenho isto, eu sinto isto, mas não consigo ganhar voz. Eu tenho uma página no Instagram onde eu vou publicando alguns dos poemas que eu vou... Mas eu consigo perceber isso. Por exemplo, eu gosto de escrever, eu tenho já alguns contos escritos mais eróticos. Contos curtos, eróticos. Giríssimo. Mas eu, por exemplo, eu não sinto a capacidade, ou seja, nem de os declamar, nem de os partilhar sequer. Porque é esta coisa, vou-me colocar muito nua à frente das outras pessoas. Exatamente. Mesmo que não seja vivências que eu tenha assistido, mas elas passaram por mim, passaram pela minha imaginação. Traz não ponto que eu debate todo, eu leio todo. Não digo que é meu, que não é, mas não há problema. Fica aqui, próxima janela. A sério? Contos eróticos. Assim, eu acho que essas coisas não devem ser tabu. Mas cada vez mais. Eu sou muito sincera, eu tenho muita dificuldade de os partilhar. Traz o que eu resolvi. Sem problema nenhum. Mas é engraçado que o trabalho dele, e agora, o trabalho dele e toda esta conversa que nós estamos a ter aqui, é a ligação certa para aquilo que vais ler. Então vamos a isso. Para aquele refúgio, para tudo o que as pessoas fizeram, aquilo que vais ler. Que engraçado. Nascida e criada numa zona pescatória, fazia gamelas como profissão. O seu rosto marcado pelo sol e pela rigidez da atividade faziam-lhe adivinhar uma idade muito superior
à sua idade cronológica. Habituada a trabalhar no mar, desde cedo aprendeu a contar pelo número de anzóis que precisava de usar no engenho. A ler e a escrever pela necessidade de aperfeiçoar a sua arte. Era excelente no que fazia. Estranhamente, o domínio do seu ofício e os traços físicos da dureza do seu trabalho não lhe conferiam um tratamento igual no mundo cá fora. Era respeitada na sua pequena comunidade, mas sentia-se lixo fora dela. Sempre que se dirigia aos serviços concentrados na cidade, apercebia-se dos olhares críticos projetados sobre si. Preferiria 1000 vezes a invisibilidade à repugnação. Todavia, não se resignou à ditadura da imagem e do estatuto profissional. Orgulha-se de quem é. Segue em frente de cabeça erguida e continua a aceitar-se na sua diferença. E começamos pela Marta. Esse conto é profundo. Para mim, é um grande conto de muitos que já debati aqui e de outros que já vi os meus colegas debaterem. E é uma realidade que não mudou. Porquê? Uma vez falámos aqui que o homem criou imensas máquinas, cria todos os dias grandes tecnologias, evolui em N coisas, mas mentalmente não. E já eu sigo vários sites de histórias verídicas da Idade Média e mantém-se o mesmo, a mesquinhez dos outros. Repara só, se na mesa deles é tão prodigioso o peixinho, o dito saboroso fresquinho, quanto mais fresquinho melhor, como se pode escarnecer. Isto é só porque tu usaste muito bem esse texto para englobar milhares de coisas. Eu estou aí na linha do texto. Quando tu dizes que ela se sente desnuda, triste, invasiva e quer fugir da realidade dos centros urbanos ou dos olhares incorretos das pessoas para com ela. O peixinho é muito bom na mesa, mas quem o pescou é o coitadinho. Quem se levantou às 4 da manhã. Não é coitadinho. É um mal pago, é um injuriado, é o que não recebe quase nada, é o que nem sequer tem direitos familiares nem afins. Depois pagarmos um balúrdio porque andou para aí o peixe a rodar de um lado para o outro, pelotas e por isto e por aquilo, que é a invenção do homem, que o próprio homem que o trouxe à terra e que proporcionou que a nossa boca o comesse, é o julgado. E é o pescador que está sempre a exigir, que exige, mas nunca consegue nada. Há tantos pescadores, em todas as áreas e em todas as maneiras. Aquele ator é mais maluco, é um julgado. Aquele polícia é todo mais reto, mais correto, é um julgado. Isso é uma exceção, mas pronto. 2 ou 3 deputados são mais austeros, são menos corruptos, são políticos mais sérios. Oh, não é igual àqueles todos, aquele não é que é tacho, e já está a ser julgado. E nunca ninguém repara que quando aponta um dedo, verbalmente ou fisicamente a alguém, está a apontar quase para si. Por isso é que chegou um ponto da minha vida que eu disse, basta, estou viva, estou feliz. Deus deu uma oportunidade entre tombalhões, cambelas, descidas, subidas, de estar cá. Agradeço todos os dias por estar cá. Epá, estou tão contente que falam de mim. E vou para os grandes centros, e vou para os grandes lugares, e vou para os lugares que têm ainda mais gente. Quero. Porque quando eu morrer, é o dia de funeral e é a missa 7º dia, e chapéu. E como não vai ter ninguém para pôr na agência a missa do ano, que eu nem sequer quero, acabou. O que mutilharam esta pessoa, esse texto para mim é muito lindo porque isso tem muita mutilhação para mim de várias perspectivas. Uma delas por ser pescadora, a outra talvez por causa da freguesia, do lugar, do meio, de toda aquela atmosfera que se gera, que referiste a São Mateus, que eu hoje considero. Sim, em off disse que tinha escrito a pensar. Eu hoje considero aquilo um ex-libris da nossa ilha. É das freguesias, para mim, das mais prazerosas. Aquelas pessoas
batalharam, migalha a migalha, e construíram hoje ali um ex-libris da nossa ilha. Que até, digo-te de passagem, quase todas as nossas freguesias estão hoje com o dinheiro que é muito frio. A riqueza só, que é duro, e tenho amigos meus que gostam imenso de lá, fazem gamelas. É um trabalho muito duro. Muito duro. Tu só quando estás mesmo muito mau tempo é que não vais pôr a tua vida em risco. Mas debaixo de chuva, debaixo de sol, debaixo de ventos com 90, com 80, tu vais para o mar. Tu vais lutar por uma coisa que continua a ser uma luta tão grande, tão árdua e tão pouco reconhecida. Como é que alguém vai te julgar? Mas quem julga a pescadora, ou o pescador, ou o gameleiro, ou a gameleira de São Mateus, vai julgar todas as outras pessoas à sua volta. Eu não percebo como é que o mundo ainda hoje é feito de tantos julgamentos, de tanto apontar os dedos de eu vou agora aqui com ele, não é? Tu passas com uma bruta mini saia, com cabelo azul, e ele olha para aqui, bom, tal espantalho. E a gente olha para trás e vê uma pessoa ridícula que é que devia estar no meio de umas couves, ou seja lá o que for, espantar mesmo. E muitas vezes não fazemos preconceito em cima de preconceito. Por exemplo, nós cá na terceira usamos muito. Parece que saiu da Casa de Sul de São Rafael, que é preconceito sobre preconceito, não é? Exatamente. E aquela pessoa está-te a dar e a proporcionar. Aquela pessoa está a trabalhar para que o outro te ponha o dito peixinho na mesa. Quem diz aquela pessoa diz o padeiro, o enfermeiro. Sim. E ainda há muita distinção de classes sociais. É triste. Há aqui uma coisa que tu não referiste, que até agora tens estado a falar muito bem. Mas ainda bem que ainda referi, para tu poderes Já há referir uma tudo. coisa que não referiste. O sexo da pessoa que executa essa profissão. Homem ou mulher. Eu percebi que era uma mulher. Sim, ou seja, Ainda piora tudo. Porque o facto de ser mulher acaba por ser mais, infelizmente, acaba por ser mais julgada. E isso não só em relação à pesca. Podia ser cantoneira, podia ser pedreira, podia ser mecânica, qualquer coisa. É mulher. É mulher. E o facto de ser mulher, infelizmente, ainda há julgamentos sobre isso. Eu há uns anos... Sobretudo em profissões que são tradicionalmente executadas por homens. Eu ainda há uns anos tinha outro carro, estava à procura de carro, fui a um stand de automóvel em que na parte da mecânica vi lá mulheres. E eu olhei e disse, pá, muito bom. Ótimo. Já começa a ser introduzido no mercado de trabalho, porque cada vez mais tu vês mulheres a gostarem de carros, a perceberem mecânica muito mais que muitos homens. Muito mesmo. E só pelo facto de serem mulheres eram postas fora dessa área. O que acontece, Luís, é que às vezes o cliente chega e nem sequer quer ser atendido pela mulher, porque não já há aquele julgamento de a mulher não percebe. A mulher não vai perceber, exatamente, que é este preconceito que a gente vai não é? Aquelas mini-novelas. Vai cultivando na nossa Exatamente, vida. E o facto de eu chegar lá e ver que tinha lá mulheres, disse, ótimo. Da mesma forma que há uns anos atrás o trabalho de enfermagem e cuidador era mais do sexo feminino, atualmente já é visto como dos dois, com tanto dos dois géneros, tanto do homem como da mulher. Tu não precisas de ser mulher para saber cuidar melhor. Exatamente. Ou não. Exatamente. Tu precisas ser boa pessoa. Até nos jardins de infância não se via homem nenhum e agora já se vê. Eu lembro, eu quando comecei a estudar na escola profissional, eu na altura estava a tirar o curso de secretariado lá e estava a terminar o curso de educador de infância, uma turma de 19 mulheres e um homem. E um homem. E esse homem terminou, teve como educador de infância, depois viu que não era mesmo aquilo que ele queria, mas estava lá e fazia bem aquele trabalho, mas não era o que ele pretendia para si. Depois foi tirar outras formações e foi tratar de um outro crescimento seu, de outras áreas que ele gostava. Exatamente. Mas foi tirar esse curso, fez. E marcou essa diferença. E depois conheci outro homem que ainda trabalha na área da educação da infância, da mesma maneira que conheço uma senhora cantoneira, como conheço um senhor cantoneiro, como também falando na questão
de apontar o dedo, como estavas a falar há pouco, os ensinamentos que se está a fazer às gerações cada vez mais novas, e há uma frase que está um pai e um filho ao pé de um carro de lixo, em que o filho pergunta: pai, aqueles é que são os senhores de lixo? E o pai responde: não, nós é que somos os senhores de lixo. Porque nós é que fazemos o lixo, nós é que... Eles só acarretam eles e levam só, o nosso lixo. A única coisa que eles fazem, limpam o lixo que nós fazemos. Olha, uma coisa interessante. Tu falaste uma coisa interessante. Se tu sonhasses o quanto são importantes, principalmente, estou a falar aqui da ilha, os homens de lixo, E são, muito. além da recolha dos nossos resíduos, por vezes são postos e nem sequer têm a consciência, que são outros seres humanos como nós, que vão recolher aquele lixo e deitam-nos e põem de uma forma degradante. Sabes quando Eles é que eu são vou- salvadores da pátria. Sabes quando é que eu vejo que lhes dá mais valor? Infelizmente. Faz ser pelo Natal. Não, mas é porque parecido. é porque os Quando há contentores festas, estão a- quando há festas, grandes festas, em que as pessoas veem que termina uma festa às 3, 4 da manhã, às 8 da manhã está a rua limpa. Querido! Eu vou E as dizer, pessoas dão graças ao trabalho deles. É mesmo e o que importante dar é que valor a fazem? isso. E o que é que fazem? No dia a seguir, na mesma Tornam noite, a sujar. tornam a sujar. Por isso são os homens do lixo, como tu referiste muito bem. Vai, tu ainda vou ser mais perspicaz, um aniquinha só. As Joaninas, às Onde é que 6 da vais chegar, manhã, às 6 da manhã tem gente. Eu venho trabalhar às 8 e um quarto, Está tudo limpo. está tudo limpo. Está tudo limpo. Mas como é que mas agora aí está. Como é que essas pessoas, é por isso que eu faço parte dessas pessoas também talvez. Isso é uma ignorância pura. Bravo, grandes homens de lixo. E às 9h30 da noite, a primeira cerveja que bebem, fazem Garrafinha, comigo. pó. Já muita vez. Eu já vi estou aqui para muita isso. vez. O balde de lixo aqui e a cerveja vai para o lado. Não é, Marta? Mas além dos homens, mas eu vou-te dizer uma coisa que me sensibilizou muito. Eu percebi há uns anos atrás, por uma situação que só ocorreu na minha própria vida, o quanto os homens de lixo, aí está, a mulher das gamelas pode ter outra vertente que ninguém sonha. Muita gente reave as suas coisas. Muita gente não sofre consequências graves em assaltos noturnos nesta terra. Foi o meu caso, graças aos homens de lixo. Eles salvam inúmeras pessoas de assaltos e protegem inúmeras pessoas de assaltos, principalmente os noturnos. Não fazia ideia. E eu devo os meus pertences e um pouco da minha dignidade e do meu estado, está aqui todo benzinho, aos homens de lixo. Essa é uma reflexão muito importante. Eu acho que é importante... Não se julga ninguém. Vamos Traz de uma mulher das gamelas, Livramos pode estar uma coisa brutal a Livramos fazer daquele outras que coisas. cumprimenta o patrão e ignora o porteiro, não é? Exatamente. É isso, é Olha, isso. eu vejo novelinhas pequeninas brasileiras, vídeos curtos, e vi um interessantíssimo sobre isso. A mulher, chega um homem numa oficina com um carro, brutamontes de um carro, e vê que a pessoa que se exigiu a ele era uma mulher. E até cospe, empurra. Mas sabia que naquela oficina, tinha ouvido falar, por um magnata acima dele, que era a melhor oficina daquele estado do Brasil para aquele tipo de carros. E nega-se, e de repente chega um rapaz e diz assim: ó patroa, ó chefe, ó patroa, epá, vai vir aqui um homem que tem um carro super, hiper, mega bom, do melhor que foi recomendado por fulano assim, e a patroa não me põe nesse carro, isso é para si. E o gajo ao lado. E o gajo fica assim. Ele disse: este senhor! Então, quer dizer que o meu carro vai para uma oficina? Não, o meu carro já não vai. E foi-se embora. Quer dizer, vai de encontro àquilo tudo isso. Aquela mulher até que faz gamelas e que faz com que outros venham pescar e que põe a nossa comida na mesa e que é tanto apontada e tanto julgada, como os homens de lixo. Bravo! Eu ouço na urbana e digo também. Mas eu meto no lixo. E faço reciclagem. Mas isso é eu muito ouço, importante, bravo! se nós metermos E depois no a pessoa que me disse: como é que esta cidade não acha as Joaninas em hora e meia está desta maneira? E eu um dia estava ao lado de uma pessoa, pegou na garrafa de cerveja, no caixão de lixo em frente à loja onde eu trabalho, na caixa geral de caixa que não queda misericórdia, e pôs ao lado. E disse: ué,
Não, abaixa-te. Ele nunca mais falou comigo por causa disso. Abaixa-te. O lixo está aqui. E por acaso, há outra coisa mas isso é uma sugestão que eu vou dar, que é aos fumadores, como eu sou. Sim, nós. Os cinzeiros que estão espalhados na cidade, quando acabarem de fumar, podem apagar a beata em cima, mas ponham no buraco que tem em baixo. Depois vem o vento e leva. Olha, uma última sugestão do lixo a todos os fumadores, tenham isso e atenção, e todos nós também, fumadores ou não fumadores, é mesmo ter essa consciência de que a comunidade é de todos nós, a sociedade é de todos nós, os espaços públicos são de todos nós, e portanto vamos colocar o nosso lixo no lixo, vamos passear com o nosso animal, vamos recolher o cocó do nosso animal, e já dei por mim várias vezes ter que andar um bocadinho de percurso com o saquinho, com os digestos aqui da minha cadelinha, que é uma fofa, e ando um bocadinho, mas pronto, sei que vou encontrar mais metros, menos metros, vou encontrar um sítio para colocar o saco fechado. E tu repara, há uns anos chamaram-me a atenção, Luís fez muito bem falar nisso. Eu tinha esse defeito, com o cigarro, eu admito. Então, uma pessoa disse-me assim, se queres comer peixe, não o mates. Exatamente. Se o matar, já não há gamelas para a nossa amiga em São Mateus, ou em Porto Judeu, ou noutro sítio qualquer, fazer. Exatamente. Porque ele vai ingerir o meu cigarro e essa pessoa fez, nesse dia foi, eu hoje considero que ela foi 100%, porque estava a fazer um crime. Estava a poluir o passeio e estava a poluir aquilo que depois ia ingerir. É o efeito borboleta. Sem dúvida. Todas as nossas ações acabam por ter uma consequência para o outro. Ou positiva ou negativa. E esta era muito top. Muito bem. Olha, terminamos aqui o nosso programa com reflexões muito... Isso é tão pequenino. Passa muito rápido. Muito rápido. Realmente vamos ter essa consciência, que pegada humana é que nós queremos deixar no mundo. Para já, em termos da nossa comunicação, vamos ser gentis e bondosos com quem nós nos cruzamos pelo caminho na nossa vida, e com a natureza vamos seguir os mesmos passos. Vamos ser gentis e bondosos com a natureza, com o espaço que nos circunda, por tudo aquilo que é de todos nós. Até para a semana.